Fala, investidores, bom demais da conta por aí? Tá chegando para curtir o corte dessa live? Então não se esqueça de sentar o dedo, de se inscrever aqui no canal e deixar um comentário. No imposto de renda de 2023, vão aparecer criptomoedas de quem nunca declarou, diz o supervisor do imposto de renda. O super presta atenção nisso aqui, cara. Presta atenção nisso daqui, ó. Presta atenção nisso daqui. As corretoras nacionais, elas entregam, de acordo com a IN 1888, as informações para a Receita. E a Receita, pelo menos dessa vez, ela vai agir de uma forma a não querer. É essa palavra que você está pensando mesmo, que começa com F e termina com R lá, o usuário. Porque ela quer de um jeito ou de outro, mas dessa vez, pelo menos, ela vai dar aliviada. De qual forma? Não vai aliviar o seu pagamento de imposto, mas ela vai aliviar que ela já vai inserir para você ali na sua declaração de imposto de renda, campo próprio com as movimentações ou com as criptomoedas que você tem nas corretoras nacionais. A minha grande dúvida é se a Binance vai fazer isso. Então, assim que começar o download do programa, agora no dia 15 de março, eu já vou fazer o download, vou tentar destrinchar o mais rápido possível essas informações para que a gente possa montar a declaração do nosso imposto de renda, porque a Receita vai vir batendo com força, aqui, olha, deixa eu puxar de novo a tela aqui para vocês, ó, para que vocês possam ver a entrevista que o Portal do Bitcoin, parabeniza o Portal do Bitcoin pela brilhante entrevista, que trouxe aqui muitas informações junto com o supervisor do Imposto de Renda Nacional, aliás, o supervisor nacional do Programa de Imposto de Renda, José Carlos Fernandes da Fonseca. Ele está falando aqui, olha, foi uma evolução natural incluir as criptomoedas na pré-preenchida, disse Fonseca na conversa que contou também com a presença da contadora especializada em criptoativos, Ana Paula Rabelo, e do auditor fiscal da Receita Federal, Gelson Machado Guarcone. O supervisor também fez um alerta para brasileiros que usam corretoras no exterior. A Receita tem o poder de fiscalizar uma declaração por 5 anos, e daqui 5 anos pode ter informações que não possui hoje. Exatamente. É um problema que nós já estamos vendo, porque, querendo ou não, eu acredito que a maioria dos brasileiros, né, tá começando a ganhar dinheiro com cripto. E vai ter que declarar isso, porque a Receita Federal é o único órgão do Brasil que funciona 100%. E eu posso falar com conhecimento de causa. Eu tive um problema na declaração do meu imposto de renda no ano base, acho que 2020, por uma questão de R$ 1.000 que eu falei que eu paguei a mais, que não me gerou praticamente nada de desoneração fiscal. Cara, aquilo ali me regaçou, porque na verdade foi em 18, que aí aquilo ali ficou, aí pegaram aquela declaração, fizeram a multa, nossa, eu vou falar para vocês, R$ 1.000, não ia pegar em restituição R$ 1.000, virou praticamente aí 2 e lá vai cacetada. Bom, nós temos aqui, olha, o José Carlos Fernandes da Fonseca fala que a expansão do programa não está aplicando exclusivamente ao mercado de criptomoedas, mas como um todo. Não sei se vocês sabem, mas já fazem 2 anos que aquelas pessoas que a Receita Federal ativa o botãozinho ali verde, aliás, o vermelho, né, de alerta, ela começa a monitorar Instagram, Facebook e tudo mais, porque as pessoas falam que não tem nada, mas começam a ostentar. E a Receita Federal vai em cima, tá? Ela quer os impostos de uma forma ou de outra. Isso muda governo, sai um entre o outro, isso é a mesma coisa que a gente vê. Corrigir a tabela, ninguém quer. Isso aí é importante falar também. Vamos reclamar, que aqui é o momento certo de reclamar isso, tá? Desde 2014, a Receita vem tentando montar essa declaração pré-preenchida. O cenário mudou em 21 com a expansão da plataforma do Gov.br e a maior troca de informações. Em 2020, 360 mil pessoas fizeram essa declaração usando a pré-preenchida. Em 22 já são 3 milhões. E vamos ver agora quantas utilizarão daqui para frente, né? Não é uma medida do tipo, vou jogar uma isca para pescar o contribuinte. Se tem, presta atenção, isso aqui pelo menos, olha, eu tô querendo falar que é uma possível honestidade, tá? Porque, na verdade, o que acontece com a Receita Federal
é que elas já têm as nossas informações, principalmente para quem tem imposto retido na fonte. Ela já tem a sua informação, só que ela quer testar se você é honesto e vai declarar direitinho para ela vir logo em seguida e te multar. Pelo menos nesse caso aqui, olha, conforme a gente está vendo, eles vão vir falando o que você tem que falar ou não, tá? Eles vão colocar no momento do pré-preenchimento, aliás, do preenchimento da declaração, os bitcoins que ele tem. Mas se não quiser que a informação esteja lá, basta excluir. Eu não excluiria. Se já apareceu lá é porque eles sabem que você tem. Você usa e modifica o que quiser. Se você achar que está tudo certo, ótimo. Se estiver errado, é sua obrigação corrigir. E se estiver faltando alguma coisa, você tem que incluir. O que a Receita ganha com isso é a conformidade da declaração, o fato do contribuinte não precisar digitar CNPJ, número de conta e saldo, diminui sua chance de erro. Quem utilizar a pré-preenchida, portanto, vai correr um risco menor de cair na malha fina por acidente. Será da seguinte maneira: um contribuinte que possui criptomoedas vai fazer a declaração dele. Se ele usa uma exchange nacional que informa operações na IN 1888, vai aparecer no preenchimento do contribuinte um novo registro no quadro de bens, mesmo que ele nunca tenha declarado criptoativo antes. No meu caso, não vai aparecer isso porque eu não opero por corretoras nacionais. Além de seus automóveis, imóveis e contas bancárias, vai aparecer lá um registro novo de criptoativo. O que estará preenchido vai ser o código do bem, o grupo em que está o criptoativo e a descrição. Na descrição virá as informações que a exchange repassou à Receita Federal. Por exemplo, que esse contribuinte tem 250 unidades do token X. O campo seguinte que deverá ser preenchido, que são os valores desses bens em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2022, estará em branco. Quem tem o dever de dizer qual é o custo médio daquele ativo é o cidadão. Em resumo, vem os saldos em criptomoedas informados pelas exchanges nacionais no dia 31 de dezembro sem o valor de aquisição. Um exemplo similar é a compra de imóvel. Digamos que no ano passado você comprou um apartamento. Na declaração deste ano, nos bens que você tem, vai aparecer um imóvel novo e os dados da descrição. Um apartamento situado, blá, blá, blá. O campo de valor estará em branco, porque apesar de eu saber que o imóvel está registrado por 1 milhão, o que tem que ser declarado é o valor que efetivamente foi pago. A Receita Federal não obriga que o contribuinte com menos de 5 mil em criptomoedas a declare no imposto de renda. No entanto, se houver dados ligados a esses contribuintes na IN 1888, eles também serão puxados na pré-preenchida. Sim, porque não tem como a Receita Federal saber quanto foi pago por esses ativos. O contribuinte nessa situação pode decidir o que fazer. Pode excluir esses dados de declaração se quiser ou não, fica a seu critério. Se o investidor de criptoativos não está obrigado a declarar conforme a regulamentação, ele não precisa informar nada. Uma vez estando obrigado, ele precisa declarar e informar os bens. Quais bens? Aqueles que ultrapassam os limites aí dos 5 mil. As exchanges fazem declarações de operações dos clientes todo mês. Aqui a pergunta do mercado Bitcoin, né? As exchanges fazem declarações de operações dos clientes todo mês? Com base nas obrigações, os dados puxados na pré-preenchida estarão discriminados por mês ou serão dados combinados do ano. O que será trazido no preenchimento do imposto de renda será o saldo do contribuinte no final do ano, sua posição em 31 de dezembro. Nós vamos pegar essa quantidade informada de criptoativos que ele tem e colocar no imposto de renda para ele. Vamos pegar as últimas bases de dados do CPF, somar, tabular e preparar as pré-preenchidas, sem o valor, mas com a descrição. Não serão apenas os dados de 2022, dos anos anteriores não estamos puxando nada. Aliás, serão apenas os dados, né? Provavelmente o ano que vem será a mesma coisa, porque ainda estamos pensando em uma forma de atualizar as quantidades de ativos do contribuinte de um ano para o outro. E aqui tem um problema, tá? Tem um grande problema. Vamos pensar aqui os dados declarados em dezembro de 21 e os dados declarados em dezembro de 22. Todo mundo vai estar no prejuízo, tá? Todo mundo, praticamente todo mundo. Porque se passou um ano ali, eu acho que ninguém está no lucro, a não ser que o cara foi fazendo preço médio. Eu vejo problemas, eu vejo que nós teremos problemas nessa questão aqui, tá? Olha, a IN 1888 vai ser usada no cruzamento de dados declarados no imposto de renda de alguma forma automatizada, como acontece na Bolsa de Valores? A forma de trazer os dados do contribuinte na pré-preenchida se confunde com os processos
que já temos de fiscalização. As informações nós já temos e são usadas no processo de fiscalização para identificar os sonegadores. Se o contribuinte não quer declarar um criptoativo que seja necessário ser declarado, ele está assumindo a responsabilidade por sua escolha. A partir desse ano, estamos mostrando para eles as informações que temos. Por esse exemplo, esse contribuinte tem 5 BTCs, ele tem a liberdade de, na hora da declaração, alterar o dado e informar que tem só 2. O processo de cruzamento do que ele declarou com o que está na nossa base de dados já existe hoje, independente dos dados serem puxados na pré-preenchida. Eu ressalto ser importante que o contribuinte declare não apenas o que é puxado na pré-preenchida, mas o que ele tem de fato. Pode ser de uma exchange que não tenha mandado a informação e mande depois. O contribuinte também pode pensar, eu tenho cripto em exchanges internacionais e vou ficar quieto. Mas um dia a Receita Federal pode descobrir isso e ele vai ter que se explicar. Exchanges estrangeiras, usadas por um grande número de brasileiros, não declaram as operações. Isso é uma preocupação da Receita Federal? Lógico que é, né? Em termos de fiscalização, isso deve ter um acompanhamento trabalhando no sentido de analisar a situação de não declaração. Existe a situação do contribuinte que não declara pensando que a Receita não tem esse controle hoje. Só que vale lembrar que a Receita tem o poder de fiscalizar aquela declaração por 5 anos. E daqui 5 anos pode ter informações que não possui hoje. Digamos que um contribuinte não declare seus criptoativos no imposto de renda porque usa uma exchange internacional que não apresenta dados para a Receita Federal. Vamos dizer que de alguma forma a nossa fiscalização consiga essas informações depois, daqui 3 anos. E esse contribuinte já recebeu dinheiro de restituição. O que vai acontecer com esse contribuinte? Ele vai receber uma cartinha do Papai Noel que a gente fala, porque ela vem só no final do ano e ela vem cobrando multa e juros, como foi o meu caso. Então, eu sempre aconselho todo mundo a declarar o que você tem. Nós vamos tomar esse cuidado, tá? Assim que sair no dia 15 de março, eu vou estudar mais a fundo ainda, principalmente essa questão nossa, né? Mas acho que a maior parte aqui trabalha fora, trabalha na Binance, beleza? É uma notícia que me preocupa e eu acho que preocupa a todos que estão aí em casa.